Eu vou apresentar hoje o módulo 1 da hidrosfera. Vou começar primeiro explicando as propriedades da água. No nosso mundo hoje, tem vários líquidos existentes, como água, álcool, gasolina, éter, acetona e detergente. Esses líquidos, exceto água, na verdade, como não são encontrados periodicamente na natureza, são quimicamente feitos, certo? Com um padrão de também petróleo. E a água tem uma série de propriedades que são fundamentais existentes na vida. No 3, o calor específico, muito alto, seria basicamente uma equação, que seria a quantidade, a massa e a variação de temperatura. Seria basicamente o Q-macete, que seria Q igual a M vezes C, que seria o calor específico, vezes variação de temperatura. Beleza? Agora vamos acompanhar o próximo professor. Bom pessoal, bom dia a todos. Como vocês sabem, eu sou o professor Vitinho. O que eu vou falar hoje, resumidamente, é os átomos na água do mar, como vocês podem ver aqui, os íons mais abundantes, e alguns exemplos e as fórmulas usadas nos átomos na água do mar, tudo bem? Então vem comigo. Para começar, eu gostaria de falar sobre a fórmula nos átomos na água do mar. Bom, as fórmulas têm o seguinte compostos: o hidrogênio, o oxigênio, o cloro, o sódio, o magnésio, o enxofre, o cálcio, o potássio e o bromo. Essas setinhas aqui são para diferenciar se são maiores ou menores. Como vocês podem ver aqui, o hidrogênio lidera a tabela, ou seja, existe mais hidrogênio na água do que oxigênio e assim vai. Ou seja, o oxigênio tem mais oxigênio na água do que cloro, tem mais cloro na água do que sódio, enfim, como vocês podem ver. Essa é a fórmula usada nos átomos na água do mar. Eu queria falar uma coisa super importante também, que a quantidade de gás carbônico é sempre pequena. E eu queria também falar aqui que em 1 kg de água, 965 gramas de água não são coletadas. E queria deixar claro também para vocês quais são os íons mais abundantes. É o HCO3, o cálcio e o sódio mais. Essa é a fórmula composta dos íons mais abundantes. Aqui, pessoal, queria dar um exemplo para vocês também e falar para vocês que o oxigênio é bem mais solúvel com a água do que em nitrogênio. E bom, pessoal, essa foi uma lousa resumida que eu fiz só para vocês terem o conhecimento básico e saber das fórmulas dos átomos na água do mar, saber a quantidade de gás carbônico, saber quanto equivale a 1 kg de água e saber quais são os íons mais abundantes. Desculpa o erro aí. E essa daqui, é uma observação bem clara aqui, como vocês podem ver, que eu quis demonstrar para vocês que a água tem sais muito desenvolvidos. E bom, pessoal, como eu falei há alguns segundos atrás, essa lousa não é nada perfeita, é só um resumo do que a gente pode fazer aqui. E deixar claro para vocês, igual eu falei, os átomos, os íons mais abundantes, os oxigênios, e aqui fala quanto que equivale 1 kg. Bom, pessoal, agora eu vou dar sequência na água doce. Queria pedir também desculpa a letrinha, né, que eu sempre me inspiro no Manolo, que era o professor de química. Então aqui, o Manolão, tomei no lugar do Cezão, hein? E bom, pessoal, queria também dar uma leitura para vocês entenderem uma pequena parte. Os íons mais abundantes dissolvidos na água do Rio Amazonas são o HCO3, é o mais dissolvido na água, o cálcio 2+, o sódio, como vocês podem ver, o cloro e o potássio 2+. E aqui eu fiz um breve desenho para vocês entenderem esses átomos no Rio Amazonas. E aqui eles estão distribuídos as moléculas dos átomos de HCO3, Ca2, NaCl e K2. E bom, pessoal, agora quem vai dar sequência é o professor Rodrigo. E antes da sequência eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Queria perguntar aí para os professores de química aí, qual é o doce preferido do químico? O pé de molécula. Tamo junto! Oi, eu sou o professor Brito e fiquei com a parte 4 e 6 do módulo 1 da frente 2. É bem simples, as duas partes. A parte 4 seria solvente de um grande número de substâncias, que seria porque a água tem propriedades de dissolver grandes números de substâncias. E também é indispensável por conta dos nutrientes presentes no solo, que são absorvidos pelas raízes na forma da solução aquosa. Bem simples essa parte.
A água dura ela é composta por dissolvidos, sais de cálcios, magnésios e principalmente bicarbonatos e sulfatos em teor acima do comum. Ela não produz espumas com o sabão, porque os sais de cálcios e o magnésio que estão nela dão precipitados aos sais sódicos e ácidos graxos. Aqui na lousa temos o procedimento que ocorre da água dura, que seria palmitato de sódio mais bicarbonato de cálcio, que é igual a palmitato de cálcio e bicarbonato de sódio. É bem simples, né? Como vocês viram, rapidinho. Agora vamos deixar com o professor Vitinho para explicar as outras partes para vocês e eu vou cobrar na prova. E aí, rapaziada, eu sou o Rodrigo, vou começar a explicar o módulo 2 da apostila. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo da água, que não tem um começo certo, mas vou começar explicando pelo momento da evaporação, que acontece quando os raios solares se chocam com a água. Isso vai ferver elas ao ponto de elas evaporarem e formarem um aglomerado de partículas de água que você conhece como nuvem. Quando essas nuvens se formam muito alto, elas vão precipitar em formato de gelo, que é o granizo. Mas vamos no básico agora. Quando elas se precipitam em forma líquida, ela vai estar devolvendo a água que evaporou para o meio ambiente. Então, quando ela precipita em solo impermeável, a água vai escorrer para os rios, como vocês veem aqui na ilustração. Quando o solo é mais penetrável, a água entra no solo e desce para os lençóis freáticos, representados pelo número 3 na figura. Outro meio da água voltar para o meio ambiente é a partir do orvalho, que nada mais é quando durante o dia as folhas, árvores e troncos se aquecem mais do que o ar e a água vai condensar nessas coisas. A água vai evaporando, condensando, evaporando, condensando e é assim que vai o ciclo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é professor Tozão, ou Gordinho. Eu vim falar sobre o tratamento da água, que é a continuação da aula do Rodrigo. Primeiro passo, eles tiram a água dos rios, lagos, represa e essas coisas. Aí na segunda fase, a peneiração é quando a água passa por uns fios de aço que acaba tirando restos de peixe, latas e garrafas. No terceiro passo é a pré-coloração, que é o que? Eles jogam o cloro, que é um poderoso agente desinfetante. E agora eu vim falar sobre a flocuração, que é o que? Quando o sulfato de alumínio reage com o hidróxido de cálcio. Aí vem a decantação, que é o que? Quando todas essas impurezas, vão lá para baixo e se formam uma camada lá no fundo. Aí vem a filtração, quando eles colocam várias camadas, como areia, pedregulho, cascalho e carvão, que tiram todas as impurezas que restaram. Agora, na pós-cloração, é justamente quando o cloro começa a fazer efeito. Aí, entre outros, tem os tratamentos opcionais. E, por último, vem o consumidor. Show! Oi, eu sou o professor Matheus Garbim e vou explicar o módulo 3 da apostila, na frente 2. Os 3 primeiros tópicos, no caso, que são água não poluída, poluição da água por materiais orgânicos biodegradáveis e por materiais orgânicos não biodegradáveis. A água não poluída é muito importante para os seres humanos, tanto para o consumo quanto para a irrigação, entre outros fins na sociedade. E a poluição dela tem sido muito ocorrida nos dias atuais. No caso, a gente usa um índice que se chama DBO, que é a quantidade de oxigênio gasta na decomposição dos materiais, da decomposição de animais e vegetais e até produtos industriais. Isso acaba consumindo uma quantidade de O2 na água e criando muito CO2, o que acaba sendo meio prejudicial para a respiração do ser humano. Essa daqui é uma fórmula que nós utilizamos para descobrir esse índice, que é o DBO. Matéria orgânica por gramas de O2, no caso gramas de matéria orgânica, por miligramas de matéria orgânica, que aí você descobre o índice, certo? A poluição por materiais orgânicos não biodegradáveis também, infelizmente, é muito recorrente na sociedade, tanto por praguicidas, detergentes ou petróleo. O petróleo, ao contato com a água, dissipando várias espécies de peixes, dentre corais, vegetais e animais do oceano e dos rios que ele acaba entrando em contato. Praguicidas são aquelas coisas utilizadas para não matar os alimentos, dentre outras essas coisas produzidas na natureza. Existem os detergentes biodegradáveis tóxicos e os não tóxicos. Os tóxicos, eles agem com rapidez na depredação da água, na poluição da água. Já os não tóxicos, eles acabam não agindo dessa forma, mas eles destroem as bactérias que produzem a decomposição de CO2. Bom, enfim, isso foi a explicação básica do módulo 3, dos primeiros 3 tópicos. Agora é o professor Pedroso que vai explicar os últimos 3 para vocês. Olá, eu sou o professor Petros e eu darei continuidade ao professor Garbim.
Antes de explicarmos o tópico 4, nós temos que explicar primeiro o que é pH. pH é a medida que usamos para medir o nível de acidez de uma substância ou um meio, podendo variar de 0, que seria o nível mais ácido, até 14, que seria o nível mais básico. O 7 seria o nível neutro. A água doce, que é encontrada em lagos e rios e que utilizamos para filtrá-la e depois usá-la no nosso cotidiano, tem um pH médio entre 6,5 e 8,5. Os peixes que nela vivem também conseguem tolerar um nível de pH, que vai de 5 a 9. Normalmente, os peixes não têm nenhum problema em viver nesse tipo de água, mas acontece que as indústrias e várias outras companhias e atividades humanas acabam despejando muitos resíduos ácidos nos rios. E isso acaba abaixando o nível de pH da água doce, geralmente para um nível inferior a 4, o que acaba deixando a vida propícia somente a algumas algas e bactérias. Temos aqui no tópico 5, poluição da água por aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura da água, menor a quantidade de gases diluídos. Essas indústrias que também despejam vários resíduos ácidos, também acabam despejando muita água quente, o que acaba elevando o nível da temperatura da água e, consequentemente, diminuindo a quantidade de gás dissolvido na água. Um desses gases que acaba diminuindo é o oxigênio, muito importante para manter o nível de pH da água na média e também para a nossa sobrevivência. E também chegamos, ultimamente, ao tópico 6, poluição da água por íons de metais pesados. A água natural, além de H2O, possui muitos íons de vários metais que são essenciais para a nossa vida, como ferro, potássio, cálcio e magnésio, que nós também podemos encontrar em vários outros alimentos. Acontece que também com essas atividades humanas são despejados muitos íons, que nós chamamos de íons de metais pesados, que são super nocivos à saúde humana, podendo causar várias doenças, desde retardo mental até a morte. São eles: chumbo mais 2, Hg mais 2 e CD mais 2. A única forma de tirá-los da água, já que pelo fato de ser muito difícil a retirada deles da água, é apenas prevenindo. Então, e a única forma de prevenir que esses metais continuem causando mais doenças a nós humanos é diminuindo a quantidade deles sendo despejados na água. Bem, esta foi a aula do nosso grupo. Obrigado a todos que assistiram e também aos professores que apresentaram: Guilherme Dabu, Tomás Kirchgatter, Matheus Brito, Matheus Garbim, Rodrigo Cerini E eu! Caraca!